Nós queremos que o Senhor nos atenda, mas às vezes nós chegamos diante dele com um coração ainda dividido, querendo que Deus nos socorra, mas sem perder aquele vício, aquela mania, aquela inclinação de continuar no caminho errado. De ter assim um pé em Deus e outro pé no mundo, naquilo que Deus mesmo nos diz que não é a nossa felicidade. É este coração dividido, ele contamina o como nós rezamos. Muitas vezes nós não somos atendidos porque nós nos achegamos diante de Deus, não com um coração de filhos amados, queridos, que são correspondidos por seu Pai do céu. Mas nós chegamos diante de Deus com um coração adulador, um coração de bajuladores. Porque o que faz o bajulador? Às vezes a gente faz isso sem consciência, mas fazemos. O bajulador é aquele que se aproxima apenas quando ele tem um interesse. E Deus sabe disso. E Ele sabe que é uma coisa terrível para nós, esse tipo de sentimento, esse tipo de intenção. Porque é uma intenção envenenada que faz mal para nós mesmos. Porque qualquer coisa que nós pedirmos a Ele é sempre menor do que estarmos junto com Ele. A grande meta da oração é unir a Deus. O resto vem por acréscimo. Então, nós nos atrapalhamos naquilo que pedimos e nós nos atrapalhamos muitas vezes no como. Por isso, o Espírito Santo ele vem em nosso socorro e ele intercede em nosso favor. Intercede com gemidos inefáveis, porque nem sempre nós sabemos o que nós devemos pedir e nem como nós devemos pedir. Mas uma coisa para nós é certa: sempre, sempre, por causa do Espírito Santo, há em nós, no nosso coração, um veio secreto de oração, um riachozinho, um fiozinho d'água de oração que geme dentro de nós. O ser humano, ele foi feito para Deus. O ser humano, ele tem necessidade de espiritualidade. E dentro do seu coração, ele geme com gemidos inefáveis, ansiando por se colocar na presença de Deus, se prostrar ali diante do Senhor. Quando uma pessoa não se prostra diante de Deus, ela se prostra diante de qualquer coisa. Outro dia eu fiquei ali impressionado, que lá no Oriente tem um templo erguido à fertilidade, e a imagem do templo, a imagem que é adorada, a imagem que é venerada, que é levada em procissão, é um pênis gigante. Milhares de pessoas carregando em procissão um pênis de madeira, de gesso, fazendo ali a sua súplica, fazendo a sua oração, se prostrando diante daquilo. Quando a pessoa não se prostra diante de Deus, ela sempre vai se prostrar diante de algo que é menor do que ela, não do que Deus, inferior a ela. Se prostra diante do dinheiro, se prostra diante das criaturas, de partes do corpo, porque o ser humano tem desejo, tem necessidade de ser espiritual, porque ele foi feito assim. Existe dentro do seu coração um desejo secreto, um fiozinho de oração que não te deixa. Há um tesouro escondido no campo do nosso coração. Há uma voz que fala conosco lá dentro. Você pode olhar que mesmo quando você se acha sozinho, dentro do seu coração tem uma voz que fala com você. É a voz da sua consciência, mas na voz desta consciência, o Espírito Santo também fala. E falando da voz, dessa voz interior do Espírito Santo dentro de nós, o mártir Santo Inácio de Antioquia, ele costumava dizia para aqueles que eram seus amigos, que estavam à sua volta, batia no peito e falava: eu sinto dentro de mim uma água viva que murmura e diz: venha ao Pai, venha ao Pai. Quantas vezes eu e você sentimos dentro de nós esse desejo de voltar para Deus,
esse desejo de estar diante de Deus. É a oração, mesmo não praticada, que dentro de nós está dizendo para mim e para você, você precisa rezar. O que é que não fazem em certos países que são aí assolados pela seca, quando se descobre que há indícios de um veio d'água embaixo da terra? Não se para de cavar até que se chegue àquela água. Também nós, também eu e você, nós não deveríamos nos dar trégua no esforço de trazer sempre de novo à luz esse veio de oração que está dentro do nosso coração. Trazer sempre de novo à luz essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que está em nós, que existe em nós desde o dia em que nós fomos batizados. Está dentro de você. Por que eu digo trazer à luz sempre de novo? Porque nós vamos jogando detritos em cima desta fonte de água viva. Nós vamos jogando detritos, nós vamos jogando terra por cima dela e nós voltamos a entupi-la todas as vezes que nós nos enchemos de ruído, barulho, de distração. Quando nós muitas vezes nos enchemos de ativismo inútil, de um ativismo doentio. E como a gente tem corrido. Parece que cada vez mais sobra menos tempo para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. A ideia da modernidade, a ideia do avanço, do progresso, da tecnologia que é colocada à nossa disposição é facilitar a vida do ser humano. É que ele possa trabalhar um pouco menos, para que ele possa desfrutar da vida um pouco mais. Não que o trabalho ele se oponha à nossa vida, ao que a gente faz com prazer. Mas tudo em excesso, gente, desgasta, destrói. Por melhor que seja o trabalho, se você trabalha demais, uma hora você vai ficar inimigo do seu trabalho. Você vai se inimizar com ele. Por quê? Ele, em vez de te ajudar, vai passar a te atrapalhar. Vai tirar a sua saúde, vai tirar o seu sossego, vai te adoecer. A ideia é que a gente possa ter um pouquinho mais de tempo para nós estarmos com nós mesmos, para nós estarmos com aqueles que nós amamos. E cada vez que a gente avança um pouquinho, tem menos tempo para gastar. Isso é um ativismo inútil e doentio. Por quê? Porque a nossa vida é muito breve. A nossa vida passa logo. Então, quando nós menos percebermos, ela já escapou. Nós jogamos detrito, nós jogamos terra e cobrimos de novo essa fonte todas as vezes que dentro de nós deixamos que os pensamentos, que os desejos da carne ganhem expressão por cima dos desejos do Espírito Santo. Quando a gente alimenta dentro de nós muito mais essa criatura que a Sagrada Escritura chama de criatura velha, homem velho, porque ele é voltado apenas para a satisfação dos seus desejos carnais, dos seus apetites. É ruim que a gente tenha esses desejos? Não, o desejo não é ruim. Esses apetites que existem em nós, eles são maus? Não, eles são neutros. Deus nos deu esses apetites. Eles são uma bênção de Deus na nossa vida. Nós só sentimos prazer porque o prazer é um dom de Deus. Ele poderia não ter dado isso a nós. Mas nós temos esta graça de ter apetite, de ter prazer. O problema é que depois que o pecado entrou na nossa vida, isso ficou desequilibrado. E todo o desequilíbrio leva a pessoa ao adoecimento e à morte. Então, quando nós damos espaço para os pensamentos, para os desejos desta carne, que só pensa em comer, descansar, dormir e gozar a vida, nós contrariamos aquilo que o Espírito Santo quer realizar em nós, que é o amor, que é a paz, que é a justiça, que é a alegria. Quem semeia na carne, colhe da carne os seus frutos. Quem semeia no Espírito, colhe do Espírito Santo os seus frutos. Qual é o fruto que nós queremos colher? Quem é que não quer ter paz? Quem não quer ter alegria? Quem não quer se realizar? Esses frutos são do Espírito Santo, agindo em nós. Se nós quisermos isso na nossa vida, nós precisamos semear. Não dá para semear limão
e querer colher milho. Quando você semeia na carne, que aí diz São Paulo quais são esses frutos também, é avareza, é inveja, é ciúme, você vai colher os frutos da carne. Mas o grande problema é que todas as vezes que nós semeamos na carne, é uma pá de terra, é uma pá de lixo que nós jogamos dentro desta fonte de água viva que está guardada no nosso coração desde o dia em que nós fomos batizados. Por isso eu digo para uma pessoa de fé, para um homem, para uma mulher que tenha descoberto o valor da oração e que pense assim, olha, eu quero me aprofundar, eu vou buscar esta pessoa que sabe mais do que eu vou atrás deste homem que é conhecido pela sua vida de oração. Não, eu vou num santuário, eu vou neste lugar, porque todo mundo fala que este lugar diferente, ele é um lugar que põe a gente mais perto de Deus. Ótimo, se você quiser fazer isso, você pode fazer, mas não é uma necessidade, porque o Espírito Santo está dentro de você. Isso que você está procurando está dentro do seu coração. Aonde você vai? A quem você procura? Entra dentro de você mesmo. Sabe, corta com essa dissipação, com essa distração, com essa correria. Entra dentro do seu coração, entra dentro de você mesmo, porque dentro de você está a resposta. Dentro do homem mora a verdade. Santo Agostinho fez essa descoberta. Ele dizia, eu não achava felicidade porque eu procurava fora quando ela estava dentro.